Boa tarde a todos. Sejam todos bem-vindos. Estão me ouvindo? Sejam todos bem-vindos a mais um webinário da FAMES, em parceria com a CNM e com a Escola de Gestão Governador João Alves Filho. Saúdo todos os presentes, sejam todos muito bem-vindos. E hoje, de forma especial, nós estamos com a pauta para tratar sobre os recursos da assistência social, com a nossa querida técnica da CNM, Rosângela. Né? Saúdo a todos os secretários que estão presentes, os prefeitos, os parceiros que sempre estão aqui nos acompanhando. Nosso mediador, Jorge, hoje está um pouco complicado dele estar aqui, né? Mas me deixou essa missão honrosa, né? Para quem não me conhece, eu sou a superintendente da Federação dos Municípios do Estado de Sergipe, sou advogada e me chamo Thalita. Eu sei que eu converso muito com vocês e apareço muito pouco aqui, certo? Sejam bem-vindos. Eu sei que a Rosângela está ali um pouquinho ocupada e eu queria esclarecer algumas coisas. O áudio ele fica fechado para que a pessoa que esteja com a palavra possa falar e todos nós possamos ouvir com clareza. Quem tiver dúvidas, perguntas, queiram fazer qualquer tipo de questionamento, pode deixar aqui no chat, que ao final da fala de Rosângela, nós abrimos o espaço para que vocês possam falar, possam apresentar seus questionamentos e ficar dinâmico, como é a proposta que nós sempre trazemos aqui para vocês. É uma oportunidade de tanto nós aprendermos mais sobre o tema, como tirar dúvidas e esclarecer alguns pontos que vocês possam achar alguma inconformidade, certo? Rosângela, está pronta já? Oi, Thalita, boa tarde, pessoal. Então, Rosângela, você está com a palavra e ao final a gente abre aqui para as pessoas fazerem os seus questionamentos e quem quiser vai falando no chat, porque aí a gente vai abrindo e à medida que for, quem quiser falar, pode falar, e aí eu vou lendo as perguntas e os questionamentos aqui, certo? Perfeito, então. Eu vou, é, eu vou ficar aqui com o chat aberto, tá, pessoal? Que eu vou olhando também as perguntas, né? Vou me apresentar rapidamente para vocês. Para quem não me conhece, eu me chamo Rosângela. Eu estou na Confederação Nacional de Municípios como consultora na área técnica de assistência social, também em direitos humanos, acompanho essa pauta, e projetos sociais também, né? Já tive a oportunidade de estar presencialmente aí com vocês, né? Salvo engano, foi o ano passado, e sim, foi muito bacana. Espero que tudo isso passe logo e a gente consiga fazer essas atividades também presencialmente, né? Que é sempre muito bacana. A área técnica de assistência social aqui na CNM vem produzindo alguns materiais para orientar, né, tanto no uso dos recursos que a assistência social vem recebendo, quanto também nesse novo modo de trabalho, nessa reorganização do nosso modo de trabalho e também elaboração de plano de contingência na área da assistência social, né? Então, são vários, digamos assim, várias frentes de trabalho, né, que a gente tem tentado desenvolver para apoiar os municípios, né, de algum modo, né, tecnicamente e principalmente politicamente, né, a gente não deixa de ter uma pauta política, né, enquanto entidade municipalista, fazendo uma incidência em relação ao orçamento suas, né, há algumas questões relacionadas ao uso dos recursos também. Então, nosso trabalho tem se concentrado nesse sentido, né. Eu gostaria de agradecer, em nome do presidente Haroldo, essa oportunidade, parabenizar a Thalita, presidente da FAMES também, pela oportunidade e pela parceria. Acho que esses espaços são muito bons, né, muito ricos para a gente discutir. Sempre a partir do que vocês nos proporcionam, que a gente consegue desenvolver esse trabalho, né. Eu acredito que muito já foi dito em relação à portaria 369, né? Eu imagino que a maior parte das dúvidas, das colocações, hoje são em relação à portaria 378 e a lei complementar 173, né?
Mas é importante que a gente faça algum resgate a respeito da portaria 369. Muitas pessoas ainda têm dúvida, né, sobre os créditos, sobre o plano de ação, só para a gente fazer um resgate rápido e pensar o planejamento do uso dos recursos da assistência social de modo complementar também, né? Com a melhor organização, pensando, se eu não posso adquirir um item com tal recurso, qual é o mais adequado, né? Não só pelo ponto de vista da liberação do uso, mas da inteligência mesmo da aplicação do recurso, né? Pensando ações de curto, médio e longo prazo. Isso é muito importante para a nossa área, principalmente em função do pós-pandemia, né? Que isso vai ficar conosco. Então, é importante também. Então, o que eu gostaria de destacar em relação à portaria 369, que nós precisamos trabalhar com esse recurso pensando os eixos de atuação, né? A gente recebeu recurso para EPI, recurso para alimentos e recurso para ações socioassistenciais. Então, infelizmente, muitos municípios não realizaram o aceite e perderam o recurso, né? Hoje eu fiz um atendimento que eu fiquei muito triste, o município perdeu mais de 35 mil reais para a compra de EPIs e agora vai ter que utilizar o recurso da Lei Complementar 173, porque ele tem essa demanda pelos EPIs, né? E por um problema de gestão, né? Perdeu essa oportunidade e comprometeu o planejamento, né? Do orçamentário, digamos assim, no âmbito da assistência social. Então, a gente precisa sempre prestar atenção, estar atento, né? Às normativas que vem saindo, a comunicação, né? Com a federação, né, com a FAMES e com a CNM também, para além do Ministério, né. Então, o recurso para EPI, o que a gente tem agora, né, foi liberado o link, né, para acesso para a segunda parcela, para requerer a segunda parcela do EPI. Ele está com problema, né, hoje a gente verificou o problema novamente, né, dificuldade de acessar essa segunda parcela, o aceite, né, para a segunda parcela. A gente está de olho no sistema para ver o que pode ser feito e repassar informações para quem está nos ligando ou mandando mensagem, né, mas continuar tentando, né, tem prazo para isso, então tranquilo. Né, Rosângela, deixa eu só fazer uma intervenção. Você falou rapidinho que alguns municípios não deram um aceite e que está aberto a segunda fase. O município que não deu o aceite na primeira e quiser dar e der o aceite agora, ele pode nessa segunda que está liberada agora? Olha, Thalita, boa pergunta. O primeiro aceite, ele foi para todos os créditos, né? Os três, PI, alimento e ações socioassistenciais, né? Não há uma indicação de que quem não fez o primeiro aceite possa fazer o segundo para EPI. A gente não tem essa orientação. Não pode ser que a gente consiga fazer uma incidência, né, junto à Secretaria Nacional de Assistência Social, por exemplo, para tentar isso, né, mas não tem essa prerrogativa aberta, não. Mas a gente está em contato constante com o Ministério, né, com a Secretaria Nacional de Assistência Social, para verificar essas situações, né. Tem um município que agora está com problema de senhas, né, no caso de suas, não consegue acessar o SAA para preenchimento nem do plano de ação e nem desse segundo aceite ao EPI, né? Mas eu posso pesquisar, confirmar se eles vão abrir essa prerrogativa e se vocês têm essa possibilidade, né? E aí eu repasso para você. Aqui tem até uma colocação da Débora, acabou de colocar aqui, na resolução, não é uma resolução, é uma portaria, né? Na portaria 369, diz que a opção de segundo recurso para IPI era diante de necessidade, aí surge a possibilidade de fazer isso agora, mas muitos municípios nem usaram ainda o primeiro recurso, como fazer? Não tem problema, Débora, se ele ainda não conseguiu executar a primeira parcela, porque muitos estão passando por aquele processo de reavaliação do orçamento do município, para identificar se havia essa ação, né, na LOA do município, como proceder em relação a um crédito suplementar, por exemplo, enfim, e até esse processo de vocês
porque não é só necessidade, né? Tem o reconhecimento dessa necessidade. Então, vamos pensar. O EPI, né, fez o primeiro aceite, ok, né, vem a questão do segundo aceite. Ele não está com um prazo fechado, mas há necessidade de uma articulação com o Conselho Municipal de Assistência Social para que, por meio de uma resolução, ele reconheça essa demanda que vocês têm pelo EPI, a partir da quantidade de profissionais que vocês têm cadastrados no CadSUAS, por exemplo, né? Então, é necessário que vocês façam, em termos de organização, né, um relatório para o Conselho, para que eles identifiquem, eles tenham ciência de quantos profissionais estão sendo considerados para comprovar essa demanda, e a partir dessa avaliação, né, eles emitem uma resolução e devolvem isso para vocês, para que seja comprovado junto, né, ao órgão gestor federal por meio ali do SA. Então, tem um processo. Isso às vezes é um pouco mais lento de se fazer. Tem município que não consegue fazer isso, né, em uma semana, porque está envolvido com outras questões, né, e o link ainda está com problemas, né, mas não há um impeditivo para requerer a segunda parcela, né, o fato de vocês não terem conseguido executar ainda. O interessante é observar que esse período, esse recurso, ele tem como metodologia de cálculo aquela demanda por 3 meses, né, não há indicação de reprogramação, né, desse recurso do EPI, nem do alimento. Reprogramação só cabe no terceiro crédito, ações socioassistenciais, né, então tem que se observar isso, é uma execução mais rápida, né, desse recurso do EPI. Do recurso do alimento, ele também tem algumas questões que a gente precisa observar em relação a ele, por conta da relação com as entidades, né? Os municípios têm muita parceria, né, com as entidades socioassistenciais, então, hoje o município nos ligou, né, e perguntando, eu posso repassar o recurso para a entidade, no caso da compra do alimento? Não, né, não é uma possibilidade. É o município que realiza a compra direta e entrega, né, os alimentos para essa entidade. Que alimentos são esses, né? Pode ser a cesta básica, pode ser o kit de alimentos, sendo ali contemplado, né, também a questão das proteínas, então complementar essa cesta básica ou kit de alimentos com proteínas, né, isso pode ser trabalhado junto com também com uma nutricionista que trabalhou na saúde ou na área de educação, por exemplo, que pode contribuir, né, que pode ajudar na estrutura disso, né, tem municípios que pensam, por exemplo, né, se eu vou destinar esses alimentos para unidade de acolhimento de idosos, né, tem idosos que fazem uso, ou se eu posso destinar para eles suplemento alimentar, né, uma dúvida que às vezes surge, né, não é algo que seja comum, né, de modo cultural, né, isso eu estou falando em termos de território, de demanda, né, da cultura da comunidade mesmo, e algo que tem que ser feito em conjunto com a saúde, por exemplo, então não é uma prerrogativa da assistência social, alguns cuidados que a gente tem que ter na avaliação, né, dessas demandas, né. O terceiro crédito, esse de ações socioassistenciais, esse é bem mais amplo, né, mas reparem que são recursos que nós podemos dizer que são até, digamos assim, carimbados, né, eles têm um direcionamento em termos de ação bem pontual, diferente do recurso da portaria 378 e da lei complementar 173, né, apesar do leque de possibilidades dentro desse eixo, que é ações socioassistenciais, né, onde a gente tem um desdobramento do uso desse recurso também para compra de alimentos, para compra de EPIs, para itens permanentes, né, pensando o trabalho da equipe, né, socioassistencial, ou o trabalho, né, das equipes que prestam serviço por meio das entidades. Então, tem uma possibilidade grande, né, de atividades, mas é preciso entender que ele está bem direcionado
E qualquer um desses 3 recursos, né, nós vamos falar hoje, esse da 369, o da 378 e da Lei Complementar 173. Todos eles têm que vir com uma justificativa muito sólida, né, bem construída, considerando a situação de enfrentamento à Covid, né. Isso é muito importante, pessoal, porque diversos órgãos de controle têm questionado os municípios e até departamentos jurídico do município que desconhece o SUAS, questiona o porquê, por exemplo, do pagamento de pessoal com esse recurso, porque ele não vê uma correlação com o enfrentamento à Covid. Então, a gente tem que trazer para o campo aí da interpretação conjunta, do diálogo, para que esses profissionais, essas outras pessoas compreendam, né? Sempre colocando aí o objetivo, finalidade, a justificativa do uso do recurso em função do enfrentamento à Covid, né? Então, esse crédito, ações socioassistenciais, né, nós temos que pensar de forma macro, né, ampliando mesmo o horizonte em relação à utilização do recurso, né. Então, pensar, eu tenho as parcerias, né, com as entidades, eu posso repassar o recurso para a entidade, né, eu posso aditivar o termo de parceria, ou eu posso adquirir, se ela precisa de um bem durável, por exemplo, ela pode adquirir esse bem durável, né, ou o município pode adquirir e passar por cessão de uso, né. E as pessoas perguntam, sim, mas qual o fundamento, né, disso? É o marco regulatório das organizações da sociedade civil, né, tem resolução do Conselho Nacional de Assistência Social também sobre o tema, salvo engano, de número 21, né, posso resgatar aqui para vocês, mas após o marco regulatório das organizações da sociedade civil, essa relação se tornou mais ampla, né, em relação à execução do recurso pelo terceiro setor, né. Então, é uma possibilidade, sempre surge essa dúvida, né, eu posso, por exemplo, atender o meu público prioritário, que consta da portaria, né, lembrando que ela realmente trata de um público prioritário, né, que público é esse? Pessoas com deficiência, idosos, pessoas em situação de rua, né, então, esse é um público, migrantes também, né, é um público prioritário, não é o exclusivo, a gente também está falando de ações socioassistenciais, então, a partir do meu planejamento, se eu atendi as necessidades, né, desse meu público, e eu ainda tenho recurso, ok, ele é passível de reprogramação, né, o seu saldo é passível de reprogramação, mas eu tenho unidade de acolhimento para criança e adolescente, eu posso atender. Ah, ok, eu não tenho unidade de acolhimento, e por que eu tenho esse crédito, né? Em algum momento, você preencheu, seja no Censo SUAS, ou no CAD SUAS, no relatório, né, de atendimento, atendimento com esse perfil, né, perfil de usuário. Então, daí que vem também esses números. Pensando que esses números, eles são para fins de cálculo, né? É sempre bom lembrar, porque às vezes as pessoas têm um pouco essa dúvida. Eu tenho que pensar justamente nesses números como o cálculo, com o valor de referência de cálculo, e não como um número absoluto que eu deva trabalhar. Por exemplo, eu recebi EPIs para 15, né? 15. Não significa que você vai atender somente 15 profissionais, né? Significa, ou montar 15 kits para esses profissionais. Não. Significa que esse é o seu valor de referência para cálculo. Só isso. Para não se prender, né? E não perder a oportunidade do uso do recurso, do potencial do uso do recurso, né? Isso vale para o alimento e vale para o acolhimento também, né? O acolhimento é o crédito de ações socioassistenciais, né? O desdobramento desse eixo é acolhimento também. Então, aí eu posso, né, se eu não tenho mais esse público prioritário, eu posso atender no âmbito dos serviços socioassistenciais, né, famílias que estejam nos serviços socioassistenciais, estejam numa situação de vulnerabilidade social em função da Covid. Então, nós sabemos que a área de assistência social é a que vai lidar com essas consequências, né, a privação
do convívio familiar, comunitário, do acesso à renda. Então, tem inúmeras expressões, consequências, né, que recaem sobre a área de assistência social nesse momento, né, de isolamento social. Então, é importante, um caso interessante que eu gosto sempre de compartilhar. Um município, uma colega, né, do município do interior de São Paulo, em que chegou até o CRAS, né, um caso de violência doméstica, né, e eles precisavam, né, elas precisavam garantir o mínimo de segurança para essa mulher, né, infelizmente, né, nesse país a cultura ainda é de que a mulher, né, que é a vítima de violência, é que tem que sair do seu espaço, né, da sua casa, da sua residência, né, infelizmente ainda é essa cultura, mas era uma situação de emergência, né, e como até então não tinha caído o recurso ainda da Lei Complementar 173, né, o que o município tinha em mãos, o recurso da portaria 369. Então, com base na portaria número 86, por exemplo, né, a gente consegue justificar o uso do recurso da 369 para um aluguel temporário para acolher essa mulher vítima de violência. Então, eu sei que são muitas normativas, né, que saíram de abril para cá, né, pelo menos umas 26 normativas na nossa área, especificamente na área da assistência social, né, fora as que são indiretas, né, correlacionadas. Então, é muita coisa que a gente precisa ler, de fato, mas esse é o caminho, né, nós precisamos ler até para justificar o uso do recurso, construir essa narrativa, né, é importante pensar o que eu vou considerar para justificar o uso desse recurso. Então, nesse caso, né, da violência doméstica, por exemplo, nós conseguimos, tanto com base na 369, quanto na própria portaria 86, né? Então, cabe um aluguel temporário, que não é aquele aluguel social previsto na Lei Municipal de Benefícios Eventuais, em muitos municípios, né? Aliás, tem município que nem tem a lei de benefício eventual, então está desatualizada, né? Mas a gente tem aí a portaria número 58 para orientar, né, os municípios nesse processo de reavaliação, né, das suas leis de benefício eventual, que é fundamental que sejam revisadas, né. Então, uma coisa que a gente sempre fala, eu posso adquirir as cestas básicas com esse crédito, né, do acolhimento, né, de ações socioassistenciais, mas muito cuidado por conta da distribuição, não só por uma questão de ano eleitoral, não é isso, até porque a gente tem uma segurança nesse processo de decretação de calamidade, situação de calamidade em relação ao ano eleitoral, né, na entrega desses bens, né, desses itens. Mas o cuidado, ele é muito institucional, né, para garantir aquilo que é a política de assistência social e que a gente atenda essas famílias que estão vinculadas ao serviço e que se construa uma justificativa coerente, né, sólida em relação ao que essa situação tem com a pandemia, né. Então, no caso da violência doméstica, né, nós estamos falando de um contexto de isolamento social, né, de privação de acesso à renda, né, de privação, inclusive, de acesso à segurança de sobrevivência, né, então, a possibilidade de violência, ela aumenta, né, não só a violência doméstica, né, contra mulher, né, ou violência física, sexual, mas também contra idosos, crianças e adolescentes, né, trabalho infantil, enfim, várias situações de violência são agravadas em função dessa questão do isolamento social, então, carece de atenção, né, por isso é tão importante investir em ações de comunicação, né, aí eu pergunto para vocês, como é que como é que estão aí no município as ações de comunicação da assistência social com os usuários da política, né? Todos eles sabem como os serviços estão funcionando, como acessar, seja os benefícios, né, o benefício eventual, uma transferência de renda, ou a própria, entender sobre a renda básica, enfim, né, eles estão por dentro, está sendo considerado, né, pelo município, pela equipe, isso é muito importante, né, às vezes as pessoas nos perguntam assim, eu posso alugar um carro de som? Pode, é ótimo, excelente ideia, mas pensando, não é só um carro de som, né, que a gente está alugando, a gente está investindo em comunicação e numa defesa institucional, no fortalecimento de uma relação
comunitária, né, entre a equipe de referência e o usuário, garantindo que ele entenda como a política de assistência social está sendo ofertada, né, como ele pode acessar e o que ele pode acessar em termos das seguranças de sobrevivência, acolhida e convívio, né, afiançadas pela nossa política. Então, eles precisam ter ciência disso, é uma ação estruturante e que às vezes passa um pouco despercebido, porque a gente foca muito na segurança de sobrevivência, né, no benefício eventual, por exemplo, na cesta básica, né, mas esse recurso da 369, ele pode ser também investido nisso, né, nesse tipo de ação, que é fundamental. Então, pense, sempre que a gente pensar no recurso desse crédito, de ações socioassistenciais, a gente olha para toda a rede, né, para toda a rede socioassistencial, para toda essa gama de possibilidades e para os nossos usuários, né? Então, passou o público prioritário, tem o recurso, então eu tenho a possibilidade de atendê-los também. E sim, com a cesta básica, né? Com outros itens, itens básicos que a própria portaria 369 coloca, né? Parte ali do artigo o 11º. Então, itens de higiene, por exemplo, né? É importante também considerar isso, porque a gente, quando olha para a política de assistência social, a gente não exclui o território, o elemento território dessa narrativa, né, dessa avaliação. Então, existem territórios que apresentam um maior índice de vulnerabilidade que a gente considera quando vai atender, né, o usuário, né, seja ali por ausência de saneamento básico, enfim, várias situações que aumentam, né, que agravam a situação de vulnerabilidade e precisa ser considerado quando a gente vai falar do atendimento ao usuário, né? Então, esse da 369, eu acredito que esteja tranquilo, né, para vocês. Eu vou dar uma olhadinha aqui no chat. Vou fazer aqui uma saudação rapidinha das pessoas que estão nos acompanhando pelo YouTube. Está conosco a prefeita Elizabeth de Gararu, tem também Leila Braz, do município de São Francisco, tem o William, e o William deixou algumas perguntas aqui, está nos acompanhando. Ele perguntou: como fazer plano de contingência para assistência social? E perguntou também se a prestação de conta desses recursos precisarão passar pelo Conselho de Assistência. Débora está aqui nos acompanhando pelo MET. Ela deixou uma pergunta que é sobre a Lei 173, e eu vou deixar para quando Rosângela falar sobre essa lei, e aí a gente coloca aqui sua pergunta, viu? Tem também muitas pessoas aqui nos acompanhando pelo MET, e eu vou também saudar e vou citar alguns nomes: Joseane Silva, que ela sempre está nos acompanhando aqui nos eventos, Larissa Manlac, Caroly, eu acho que é assim a pronúncia, Lícia, tudo bem? Seja bem-vinda. Mara Lemos, Marília, eu acredito que seja a Secretaria Social de São João do Piauí. Sejam bem-vindos. Tayane, Valéria, sejam todos bem-vindos e aproveitem. Deixem suas perguntas aí no chat, que nós vamos sempre aqui, na medida que for o tema caminhando, a gente vai aproveitando e introduzindo os questionamentos. Quer que eu repita? Ótimo. Rosângela, a pergunta de William, você está com ela aí na mente, porque eu já falei outras coisas. Ele perguntou do plano de contingência, né? Isso. E sobre a prestação de contas. Se é Então, necessário passar pelo Conselho de Assistência. Vamos lá. Plano de contingência no SUAS. Pessoal, isso vale uma reunião específica, porque é um instrumento de planejamento, não é um bicho de sete cabeças, né? Inclusive, a CNM elaborou, eu vou deixar aqui o link no Meet aqui para vocês, a Thalita pode replicar aí para o pessoal que está acompanhando pelo YouTube. Nós elaboramos um documento com algumas orientações sobre o que considerar, né, na construção do plano de contingência do SUAS. Ele não é obrigatório, mas ele é muito inteligente de se fazer, principalmente porque vocês estão com recurso, pode ser que esteja com recurso ordinário, o recurso extraordinário e o recurso da Lei Complementar 173. Então, como organizar o uso desses 3 recursos, né? Então, tem que se fazer um planejamento para que vocês otimizem isso.
Então, são vários elementos, ele é bem extenso, né, Thalita? Se a gente entrar para falar dele agora, a gente vai tomar todo o tempo que a gente tinha programado aqui para falar dos recursos, né? Eu posso voltar numa outra oportunidade, a gente fala do plano de contingência, e eu vou deixar aqui o link para vocês olharem o documento, né? Ele é importante por conta disso, porque dentro dele vocês podem colocar um plano de ação contendo as atividades que vocês querem desenvolver na assistência social de modo geral. E ali, o recurso que pode ser aplicado nessas atividades, né? Esse documento também é importante por conta, inclusive por quem já tem, né? Por conta do recurso da Lei Complementar 173. Vou fazer só um parêntese para considerar a fala do William, né? Muitos prefeitos e prefeitas não compreenderam ainda que a partilha do recurso da Lei Complementar 173, aquele dos 3 bilhões que foram rateados entre os municípios, né, é obrigatória, né, a partilha entre SUS e SUAS é obrigatória, né, não existe ali um conectivo ou, né, o conectivo que está ali é o E, então é saúde e assistência social. Então, quem tem esse documento consegue incidir junto ao prefeito, à prefeita, na tomada de decisão, nesse processo aí da partilha do recurso, para que ele comprove, olha, a assistência social tem demanda, a demanda é grande, e a gente precisa pensar no pós-pandemia, então por isso que eu falei do planejamento. É inteligente se fazer ele para a gente, inclusive, fazer algumas perguntas sobre o uso do recurso. Então, tem isso. Em relação à prestação de contas, existe a prestação de contas em relação a 369, a 378 e a Lei Complementar 173, né? O que a gente entende, que a gente imagina, né, que vai ocorrer em relação à prestação de contas da Lei Complementar 173 é vinculado aos tribunais de contas que o município é jurisdicionado. Então, vai ser dessa forma. Não é uma transferência fundo a fundo. Então, não entra naqueles critérios, né, naquela metodologia de suas web, por exemplo. Esquece isso aí quando for falar da Lei Complementar 173. Agora, Portaria 369, Portaria 378, a gente provavelmente vai utilizar o SUS Web. A 378, ok, já está, esse o caminho, porque esse recurso entrou no bloco, né? E o da 369 provavelmente vai seguir isso também, né? Eles devem incluir campos, né? Porque foram abertas 3 contas, são 3 créditos, 3 contas abertas pelo Banco do Brasil, né? Para transferência desse recurso em fundo a fundo. Então, ele tem que incluir ali no SUS Web, ele tem que considerar essas novas contas, né? Então, vai ser por aí, provavelmente, né? Em termos de prestação de contas. Tem uma pergunta aqui, da Débora Mota. No meu município, a verba foi depositada numa conta de uma agência que não existe mais. O FNAS, né, o Fundo Nacional de Assistência Social, me falou por meio de e-mail que o banco pode transferir para outra agência, mas nem a superintendência do banco está conseguindo. Com quem poderia falar? Seria por e-mail só? Débora, infelizmente é só por e-mail ou naquele canal 121, né, do telefone. Mas a Superintendência do Banco do Brasil não consegue fazer a transferência com a presença do ordenador de despesas? Seria isso? Porque, se a gente voltar um pouco no tempo, quando da criação dos blocos de financiamento, né, que foram criadas as contas, essas novas contas, e o recurso devia migrar, né, das contas antigas para as novas, isso foi feito até com certa tranquilidade, né, o ordenador de despesas junto ao Banco do Brasil conseguiu fazer isso. Eu não sei se ele não identificou. Agora, a verba depositada, você está falando da 369 ou da 378? Porque da 369 foram contas abertas, né, contas novas, e o da 378 não, né, já é conta existente. Só esclarece. Eu vou deixar o contato, vou deixar o meu e-mail, Débora, e você me manda essa questão específica, que eu tento alguma incidência junto ao Ministério, tá? Para a gente esclarecer isso. Eu agradeço, mas é a portaria 369. A 369, certo. E qual foi o crédito ali? Foi EPI? Mas sim, independente do crédito, né? A gente precisa. Foi os dois, tanto do EPI como de ações assistenciais. O valor ele é pequeno,
foi 12.900, mas até agora eu não pude usar, já fiz de tudo, o próprio superintendente está tentando, e até hoje eu nem consegui comprar meus EPIs, porque o dinheiro está preso numa agência que não existe, então até o gerente não tem como mexer, porque não existe, entendeu? Entendi. Fechou, a agência fechou no início, em fevereiro, ou foi março, a agência fechou por aí. E não migrou para nenhuma outra? Todas as contas foram migradas, mas essa não foi aberta depois, em abril, eu acho. Aí o fundo abriu, na verdade, o fundo abriu 4 contas para o meu município. 2 na agência nova e 2 na agência velha. Só que na hora de depositar o dinheiro, ele depositou na conta velha. Não é só com o meu município, não. Tem outro município do estado que também aconteceu isso. Ai, ótimo. Então eu vou fazer o seguinte: eu vou deixar o meu e-mail, né? Você coloca esse caso no e-mail com o nome do município, o nome, o número da conta, né, da agência, né, e todo esse caso por completo, que eu vou conversar com alguém do Ministério do Fundo Nacional para tentar, né, uma solução para você, pelo menos um caminho ou um contato que você possa conseguir resolver isso, né? Eles têm que resolver isso, o Fundo Nacional tem que resolver, porque a responsabilidade é deles do repasse do recurso, né? Então, essa operacionalização é responsabilidade deles. Né? Então, a gente tem que tentar fazer isso. Eu vou deixar o e-mail aqui no chat, né? E aí a gente tenta resolver essa situação, Débora. Aqui, então a gente entendeu, né, foram abertas essas contas, a gente falou um pouquinho da prestação de contas desse recurso, a segunda parcela do EPI, esse condicionante, né, do reconhecimento da demanda pelo Conselho Municipal de Assistência Social por meio de uma resolução, né, e a gente tem um outro elemento que é plano de ação. Plano de ação dentro da portaria 369, ele é somente sobre o segundo eixo, que é ações socioassistenciais, que era aquele que, no termo de aceite, vem escrito como acolhimento. Então, no plano de ação, eu só vou me ater, em termos de recurso, sobre o terceiro crédito, que é ações socioassistenciais. Esse recurso, esse valor, é o mesmo que está lá no termo de aceite. Né? A gente recebe... Aí, por que isso é importante? No termo de aceite constam são 2 parcelas, né? Ele já faz o cálculo em cima de 2 parcelas, cada uma referente a 3 meses de demanda. Então, você tem um valor global ali, é aquele valor global que está no aceite que deve constar no plano de ação. E aí, repito, valor global. Então, por exemplo, você está preenchendo seu plano de ação. Aí tem os desdobramentos do uso desse recurso, né? Tem o pagamento de pessoal, tem ali outros, tem as vagas de acolhimento, etc. Né? Tem a aquisição de alimentos, aquisição de EPIs, que são desdobramentos do uso desse recurso. Não é a soma dos outros 2 créditos, ou seja, as outras 2 contas que foram abertas. Não. Esse aqui do plano de ação, por mais que conste ali esses nomes, ele é só um desdobramento do uso, ou seja, porque você também pode adquirir EPI e alimento com o recurso do acolhimento, né? Observe a portaria 89, quando ela fala de pessoas em situação de rua, por exemplo, a compra do EPI para essas pessoas, né? Enfim, itens de higiene, várias outras colocações. Então, pense que o que tem que bater ali no plano de ação é o valor global. Ah, Rosângela, mas eu não consigo, eu vou colocar ali, suponhamos que eu tenho 20 mil, né? Vou botar um valor baixo. 20 mil. Eu estou colocando 5 mil para alimentos, 4 mil para um outro. Essa soma, ela tem que bater no final, com o valor global. Agora, por exemplo, se eu coloquei ali 5 mil para alimentos, eu preciso gastar os 5 mil, ele é um instrumento de planejamento. Ele vai orientar o uso do recurso, ele não é uma peça engessada, até porque vocês estão falando de uma demanda para meses, e hoje você faz uma compra com esse recurso, né, que caiu a primeira parcela, né, e você comprou a cesta básica, por exemplo, a X valor, no próximo mês, ela está Y valor, a gente não tem como controlar isso, né, então não precisa, digamos, fazer com que os centavos, né, batam, porque vocês não vão conseguir fazer isso, né? Isso, inclusive, nós conversamos com colegas do Ministério,
né, para também esclarecer essa situação, porque ele é um instrumento de planejamento, ele não é o engessado, né? A gente tem como pensar nessa possibilidade, então não se prendam tanto, né? Pense no valor global. Aí o Diogo colocou aqui, fiquei com dúvida com relação ao preenchimento do plano, gostaria de maiores esclarecimentos. Não sei se ele está aqui conosco ainda. Se você quiser abrir o microfone, Diogo, e colocar a sua dúvida, que eu acho que ela não está no chat. Você só colocou aqui 2.400 no seu município, né? Diogo, se você quiser fazer os apontamentos, libere seu microfone para esclarecer suas dúvidas, para ficar melhor para a Rosângela. Olá, boa tarde. No meu município também nós recebemos os créditos para o EPI e para o acolhimento, né, que tem esses desdobramentos aí que você falou. E com relação ao preenchimento do plano, a gente vai preencher só os valores que são destinados aos serviços, não é isso? Não preenche sobre o EPI, só dos serviços. Aí o valor que a gente recebe, eu estou achando pouco, é 2.400. Esse é o valor global, esses 2.400, e que a gente vai ter que detalhar naquele plano? Provavelmente esse aí é o valor da primeira parcela, né? O termo de aceite é que tem o valor global. Então, esse valor do termo de aceite, desse terceiro crédito, né, acolhimento, é o que você vai botar no plano de ação. Então, provavelmente, 4.800. Provavelmente vai ser... Provavelmente é esse, porque como são duas parcelas, vocês receberam a primeira, mas no termo de aceite consta o valor, né, desse crédito, o valor global, já considerando a segunda parcela. Então, é isso. E aí, assim, não preenche no plano de ação EPI e alimentos que entraram nas outras duas contas. Não preenche, não se soma aqui. Então, mas eu sei que no plano de ação, só para a gente reforçar, eu sei que no plano de ação tem lá um item, EPI e alimentos, que é o que você pode adquirir com esses 2.400 que já entrou na sua conta, você pode adquirir. Não significa que é aquele valor lá do crédito da primeira conta, que é EPI, e da segunda conta, que é alimentos. São coisas diferentes, não se soma aqui, né? Entendi. Muito obrigado. Imagina. Obrigada eu. Aqui da 369, né, então o que eu gostaria de destacar ainda é o prazo para o preenchimento do plano de ação, né, vai agora até final de julho, então é importante que vocês se atentem a isso, né, aí por isso que eu falei, tem municípios com problema de senha, né, no SAA, no CadSUS, quem tiver com esse problema pode mandar o e-mail para a CNM, eu vou deixar o e-mail, tá, já, pode, porque eu estou remetendo todos esses casos para o Ministério, estou tentando listar os municípios, né, para que eles, já chegaram outros casos que nós repassamos para eles, né, e esse problema com senha, ele incide no preenchimento, né, do plano de ação, com certeza, né, não vai conseguir acessar. Alguns municípios não conseguiram nem fazer o aceite por conta disso, então tem que reportar isso para o Ministério, então ficar atento ao prazo, né. Em relação à porta, eu acho que não tem nenhuma outra pergunta aqui da 369, né? Acho que o povo está bem sabido, bem inteligente. Aí eu vou falar... Sim, Thalita, pode falar. Rosângela, deixa eu só ler aqui algumas perguntas da 369, que é do YouTube. Lisângela Barbosa perguntou, pode comprar com a portaria 369 carro? Essa possibilidade do automóvel existe, né? Mas a gente reforça a necessidade da justificativa em função da relação que isso tem com o enfrentamento à Covid. Por que isso é importante? Qual que é a origem do recurso da 369 e da portaria 378? Medida provisória 953, né, aqueles 2,5 bilhões. Isso é importante, a gente tem que saber de onde vem o recurso, né, o rastro desse recurso aí. E eles vêm com a finalidade de enfrentamento à Covid, né, na área social. A gente precisa saber justificar muito bem a aquisição desses itens, principalmente por conta do jurídico, da computabilidade do município, pode não entender como uma ação de enfrentamento à Covid. Então, qual é a relação desse carro com essa situação que a gente tem vivido nos municípios aí na área social, né? Há muita gente que coloca, eu preciso do carro para entrega das cestas básicas, né, do benefício eventual.
Mas será que a gente não pode ampliar, né, essa justificativa, melhorar essa justificativa? Por quê? A gente está vivendo uma situação em que os serviços tiveram que ser reorganizados. Repare bem, reorganizados, não é reordenado, tá? Reorganizado. O nosso modo de trabalho, ele foi reorganizado. Então, o que isso significa? Muitos estão trabalhando com um horário de revezamento. Vocês sabem, né, as equipes de referência sabem quais são os casos prioritários no município, que demandam um contato mais frequente, né, um convívio maior. Então, eu preciso fazer uma visita, né, eu preciso justificar bem isso. Poder pode, por quê? A gente tem vigorando a portaria 2601 de 2018, né, que trata dos saldos nos blocos, né, e ela traz ali logo no início, salvo engano, artigo 4º e 5º, essa questão da flexibilização do uso desses saldos, não só em custeio, mas também em investimento, que são os bens duráveis, né, então a gente tem a despesa corrente, tem a despesa de capital, né, tem os bens duráveis. De onde vem esses conceitos do que é custeio e do que é capital, né, investimento? Isso vem da Secretaria do Tesouro Nacional. Existe uma normativa, portaria 448, salvo engano, e ela nos coloca esses conceitos. Isso é importante, principalmente para a gente entender o que eu posso ou não comprar, né? Mas essa portaria 2601, ela traz 2 anexos, né? Tem um anexo com a lista taxativa de itens que eu posso adquirir, considerando a proteção social básica e a proteção social especial. Então, tem que observar o que consta dessa lista. Ela tem, em função do MOB-SUAS, né, acho que vocês lembram desse período do MOB-SUAS, essa questão dos automóveis, né, e aí consta ali na lista. Aí só observar e construir uma boa justificativa em função do enfrentamento à Covid, né, que aí tudo bem, ok. Não é o único recurso que me possibilita a aquisição de um automóvel. A gente tem o recurso da 378 e da Lei Complementar 173. Então, a gente tem que se fazer uma pergunta antes de definir, assim, se eu posso comprar com esse recurso aqui. A gente precisa observar se ele é o mais inteligente. Então, vamos colocar na mesa do planejamento, na mesa de negociação, vamos fazer esse exercício. Eu tenho 3 recursos. Portaria 369, Portaria 378 e Lei Complementar 173. Eu não vou nem colocar o ordinário, porque eu sei que está todo mundo comprometido, né? Aí vamos colocar, eu preciso do carro. Ótimo. Eu posso com o recurso da 378, eu posso com o recurso da Lei Complementar 173, mas qual é o meu cenário em termos de política de assistência social aqui no meu município, né? Que cenário que eu tenho? Corte no orçamento ordinário, ou seja, aquele que deveria entrar regularmente, né, mês a mês nas contas, os blocos não têm entrado. Eu tive queda na receita do município, então o recurso próprio diminuiu, né? Eu tenho X folha de pagamento e eu tenho X folha para manutenção do equipamento. Ótimo. Eu ainda tenho aí até final do ano, né, alguns meses. Qual é o recurso que eu posso garantir o pagamento da minha folha, né, até o final do ano, por exemplo, né, claro, não estou falando aqui de milhões, né, mas assim, que eu posso tentar garantir o pagamento da folha. É o recurso da 378. Então, lima o carro aí da portaria 378 e remete para a Lei Complementar 173. Um exemplo, para a gente organizar o uso do recurso para que vocês não percam ele rapidamente, entende? Porque nós estamos falando de recurso extraordinário, então ele tem um recorte temporal específico, né? Ou seja, todos são 2 parcelas, cada uma referente a 3 meses, tanto a 369 quanto a 378. O diferencial está só na Lei Complementar 173, que são 4 parcelas. Então, tem que pensar bem nessa questão do planejamento. Né? Não é só o posso comprar. É o mais inteligente? Tem que pensar nisso também. Tem alguma outra pergunta, Thalita, da portaria 369? Mara Lemos, ela perguntou, eu acredito que como ela perguntou sobre EPI, seja sobre a portaria. Boa tarde. Gratidão pelos esclarecimentos. Os quadros de acrílico para as mesas de atendimento se enquadram como EPIs? Não, ele não se enquadra. Excelente pergunta, obrigada pelo carinho. Excelente pergunta. Ele não se enquadra como EPI, mas ele entra na aquisição pela portaria 378, e eu vou até ler aqui para vocês
o artigo 2º, a partir do artigo 2º, a gente tem ali, aqui, ó, aumento da capacidade de atendimento da rede, aí a gente tem preservação da oferta regular essencial dos serviços, desenvolvimento de ações voltadas à proteção social, orientação e informação. Aqui a gente pode colocar, justificar tanto como um aumento da capacidade de atendimento, né, da rede, porque a gente está protegendo, né, tanto o profissional quanto o usuário. Então, está garantindo também a preservação da oferta regular e essencial do serviço, né? Então, quando a gente pensar, por isso a gente tem que colocar na mesa do planejamento, né? O EPI, vamos tentar de uma forma bem básica, simples, equipamento de proteção individual, né? Essa questão do acrílico, ele tem uma rotatividade também, né? Então, não entra como EPI. O EPI, no nosso campo, e eu até sugiro uma conversa, se tiver um profissional de segurança do trabalho, ou a própria equipe, né, de saúde pode contribuir muito nessa conceituação do que é EPI, de acordo com a necessidade da equipe, né, e do município. Então, entra a luva, o avental, touca, as máscaras, né, o álcool em gel, tudo isso entra como EPI, né, porque é de uso pessoal do profissional, né. Já essas placas, aquelas cabines de acrílico, ou os totens para higienização, isso não entra como EPI, né, pode ser adquirido com outro recurso, não significa que você não possa fazer aquisição deles, você só não vai usar o recurso da 369, você vai usar um outro recurso, pode remeter para 378 ou para a Lei Complementar 173, né, aí pode tranquilamente. Tem outra pergunta? Acredito que referente à portaria não tenhamos mais não, mas enquanto você vai adiantando, eu vou procurando aqui. Eu acredito que agora é só sobre a Lei Complementar 173. Certo, então antes de entrar na lei... muitos elogios. Obrigada mesmo, gente. Vamos falar um pouquinho, então, da portaria 378. Nossos colegas do Ministério, né, do Fundo Nacional de Assistência Social, fizeram na semana passada uma live, tiveram vários problemas com o YouTube, né, não foi um problema ali do próprio Ministério, não foi de transmissão pelo YouTube, então eles estão editando a live, e essa semana vão disponibilizar, né, provavelmente essa semana, né, possam disponibilizar o vídeo novamente, né, editado para vocês. Quem teve a oportunidade, isso, sim, foi muito bacana eles terem feito essa live, né, foi uma demanda não só da CNM, mas de todos os municípios, né, a gente só centralizou algumas questões junto ao Ministério, né, então, muitos ficaram com dúvida desde o início da portaria. Eu quero destacar algumas coisas na portaria 378 para a gente fazer um exercício de interpretação de normas, né? A gente tem um marco regulatório no âmbito do SUS muito sólido e extenso, né? O que isso significa? A gente tem uma lei orgânica, a gente tem uma tipificação, né, de serviços assistenciais, a resolução 109 do Conselho Nacional de Assistência Social, a gente tem a NOB SUAS, a gente tem a NOB RH, a gente tem inúmeras portarias que tratam dos serviços, né, a gente tem resoluções do CNAS, então, assim, é uma gama muito grande de normas, né, mas a gente precisa olhar para a assistência social, de fato, como uma política pública. Olhar para uma política pública significa olhar para orçamento, né, também, então eu quero destacar esse elemento. Então, a gente não está, quando a gente olha para a assistência social, a gente não está olhando só para o PAIF, para o serviço de proteção e atendimento à família, não está. Ou não está olhando só para o serviço de convivência e fortalecimento de vínculos, os grupos que a gente está atendendo. Por detrás dessa operacionalização, que é final ali, o meu atendimento ao usuário, existe um planejamento orçamentário e financeiro, né? Eu sei que isso não é uma responsabilidade direta do meu técnico, da minha equipe de referência, saber para poder atuar, mas o conhecimento não cai demais, né? Então, quando a gente vai ler essas portarias, a gente precisa ter uma noção básica, né, de alguns elementos, assim, para a gente interpretar melhor. Então, o que é que nos confundiu na portaria 378, né? Ela traz, em algum momento aqui, do texto, a palavra custeio, né? Ali no artigo 5º. Ela coloca os recursos que a portaria trata,
né, os recursos que trata essa portaria deverão onerar o Programa de Trabalho 08244, 5031, 21C, acho que é esse, né? Enfrentamento à emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do coronavírus, Covid, na categoria econômica custeio. Ok. O que é esse código? O que ele faz aí, né? O que ele diz para nós? Isso é uma funcional programática. Quando a gente esteve aí fazendo aquela capacitação, né, Thalita, aquela conversa, a gente trouxe uma introduçãozinha simples sobre essa questão de funcional programática, né, para a gente identificar o que significa cada númerozinho desse, né, cada código desse. Isso aí é a forma como o Ministério está recebendo o recurso, é a forma como os órgãos de controle vão rastrear o repasse desse recurso a vocês, por exemplo. Não significa que é a mesma forma que vocês vão receber, né? Isso cabe, inclusive, quando a gente faz esse processo de rastrear o recurso, essa funcional programática, ela é um pedaço desse processo. O que antecede isso aí é a medida provisória 953, né? Quando ela traz já no texto dela, ali numa coluna, uma categoria, né, um grupo de natureza de despesa, uma GND de número 3, que é custeio. GND de número 4 é investimento, de número 3, né, é custeio. Então, isso é a forma como o Ministério está recebendo o recurso, né? Inclusive, a técnica do Ministério, né, Carolina, se não me engano, ela até comentou na live, né, do estudo que eles estão fazendo para alterar essa redação aí, para não gerar tanta confusão junto ao município, né? Por que isso é importante? O que isso tem a ver, né, Rosângela? Porque o recurso da 378, ela entrou dentro dos blocos já existentes, então, em contas já existentes. E a gente tem a portaria 2.601 vigorando, então ela incide no uso do recurso que está dentro do bloco, né? Então, a gente considera ela, assim, nesse processo. Então, por isso. E por quê? O que isso tem a ver? A partir da portaria 2.601 de 2018, a gente sabe que não é só custeio, também tem a possibilidade de investimento, a questão de bens duráveis, né? Mas entenda, toda vez que vocês observarem essa funcional programática iniciada com o código 08244, é porque ele está falando de um recurso que o Ministério está passando para o município, Ministério da Cidadania, na pasta de assistência social, né? É só para vocês entenderem o caminho do recurso, né? Isso é muito utilizado, né, na contabilidade, também por quem faz monitoramento de execução orçamentária e financeira, né, o próprio Fundo Nacional, os órgãos de controle, então, é para rastrear o uso do recurso, né? Esse esclarecimento que a gente precisa fazer. Então, a gente entende que o recurso da portaria 378 cabe essas duas possibilidades, né? E aí a gente fala, né, a pergunta que a colega fez agora há pouco, posso adquirir um carro? Pode adquirir o carro com recurso da 378, mas será que é o mais inteligente? Pense sempre, né? Aí tem uma pergunta que é sempre recorrente. O recurso entrou no bloco, né? Eu posso pagar folha de pagamento? Ok, você pode pagar a folha. Por quê que a gente entende que pode? Nós estamos falando isso é até interessante para que vocês possam dialogar, né, refletir, fazer um exercício de reflexão com a contabilidade, com o jurídico. Esse recurso, ele vem com o título incremento temporário, né? E aí tem um colega muito querido no departamento de gestão, SUAS, né, o Beck, o Bechara, ele sempre fala, né, a gente só incrementa aquilo que já existe, né? Então, já existe essa despesa, né, a previsão dessa despesa na LOA do município, né, então, esse recurso, ele vem para incrementar as ações da assistência social no enfrentamento à Covid, né, então, sim, eu posso pagar a folha. Rosângela, mas qual é a relação disso com o enfrentamento à Covid? Tem contador e tem advogado que não entende, não é que não entenda, né, desculpa a expressão, é que não conseguiu fazer um exercício de reflexão sobre o que é enfrentamento à Covid no âmbito da assistência social, porque no início, muita gente focou nas questões voltadas à saúde, né, pensando a doença mesmo do corpo, né, a doença física, mas não pensou nas questões sociais. A gente tem município que não tem nenhum caso de Covid, né, graças a Deus, mas tem uma consequência social muito grande,
Porque às vezes o município do Diogo não tem um caso, mas o município do Alberto, que é ao lado, tem um caso. Então, a gente precisa pensar no quê? No isolamento social. E que consequência o isolamento social traz para a nossa área? A perda do trabalho, né? A perda do acesso à renda. E o que acesso à renda traz para a gente, enquanto seres humanos, enquanto trabalhadores? Garantia de segurança de sobrevivência, a garantia da alimentação, do aluguel, né? Então, isso tem uma relação direta com a Covid, né? E esse recurso, esse incremento, ele vem para, assim como está muito claro na portaria, né, a gente precisa fazer o exercício da releitura, né, a todo tempo. Está muito claro no artigo 2º, aumento da capacidade de atendimento da rede socioassistencial, então eu posso fazer uma nova contratação temporária, por exemplo, né, a preservação da oferta regular e essencial dos serviços, programas e benefícios assistenciais. O que significa preservar a minha oferta regular de serviço e programa? É manter o meu profissional trabalhando e o meu equipamento aberto funcionando. E aí a gente faz um exercício de reler outras portarias, como a 337, a 54, nenhuma delas fala da suspensão do serviço completo, ela fala da suspensão de atividades coletivas, que são o instrumento, digamos assim, de trabalho, né, do profissional do SUAS, que aí tem o trabalho de grupo, tem a visita domiciliar, enfim, tem várias atividades que são grupais. Então, isso precisou ser suspenso por um risco de contágio, né, mas o serviço não foi suspenso. Então, por isso a gente tem um processo de reorganização desse modo de trabalho. Então, eu preciso, sim, isso tem uma relação causal direta com o enfrentamento à Covid, que é manter o profissional trabalhando e o equipamento funcionando. Tem vários municípios que já desenvolveram atividades remotas, ou atividades com uma visita, uma atividade ali no território, né, por ruas, né, garantindo por bairros, né, aqui a gente chama de rua, né, mas por bairros. Inclusive amanhã a gente tem uma live na CNM às 10 horas da manhã só para falar dessas boas práticas, que atividades os municípios estão desenvolvendo, por exemplo, no âmbito da proteção social básica, pensando na preservação da oferta do serviço e atendimento ao usuário, né. Então, a gente precisa construir a justificativa para o jurídico, para a contabilidade, né, entender que tem uma relação direta, sim, e que a gente só incrementa aquilo que já existe, né, incrementar é potencializar, né, como é que eu vou potencializar algo que eu não tenho, né, como é que eu vou incrementar um bolo que não existe, né, então tem que ter esse exercício da interpretação. Então, sempre remetam, né, ao artigo 2º da portaria 378, e tem também o desenvolvimento de ações voltadas à proteção social, orientação e informação à população, né, mais vulnerável, né, sobre a prevenção à Covid, por exemplo. Então, tem várias possibilidades aí, né. Então, isso é importante. Um outro elemento que eu quero colocar aqui, em relação tanto ao recurso da 369, da 378 da Lei Complementar 173, é esse recorte temporal, né, que a gente precisa fazer em relação ao recurso. Por que é importante isso? Nós estamos falando de uma situação em que foi decretada estado de calamidade, diferente de situação de emergência, né? A Thalita conhece bem essa área também, né, Thalita, esses mecanismos. Então, assim, nós tivemos decretado, né, o estado, né, de calamidade. E o que acontece? A gente tem uma situação pela União, os estados decretaram, os municípios começam a decretar, seguindo, obviamente, o que consta, né, considerando o decreto estadual, por exemplo. Isso é importante por quê? O que isso tem a ver, né? Lembra quando nós falamos, né, quando a gente olha para a política pública, a gente não olha só para a ação finalizada, a gente olha para o que vem antes, né, o planejamento. A gente está falando de a administração pública, a gente está falando de planejamento orçamentário. Então, aqui entra esse elemento, né, o decreto de estado de calamidade, ele abre prerrogativas, né, para o município, algumas prerrogativas para o município, mas o que cabe para nós aqui é esse recorte temporal, né, a partir do momento que a gente teve decretado, reconhecido, né, a situação de pandemia no nosso país, a gente tem um decreto, então a gente tem um marco temporal,
em relação a esses recursos que vem nessa rubrica, né, nessa funcional de enfrentamento à Covid. Então, isso é importante. Isso cabe para justificativa, porque aí muitos nos perguntam, então eu posso pagar, a gente está em... Quando o recurso começou a entrar, as portarias são de abril, né, maio. Quando o recurso começou a entrar em maio, por exemplo, eu estava com a folha de abril pendente. Eu posso pagar a folha de abril? Pode, porque o decreto, salvo engano, é de março. Então, a gente tem um recorte temporal e uma causa, né, definida. Então, a gente pode fazer isso. Isso veio da cabeça da Rosângela? Não. Isso veio de um estudo e de uma interpretação contábil, né? Isso é de uma ação realmente desenvolvida nessa perspectiva. Equipe de contabilidade da CNM, né, foi uma das primeiras perguntas que eu fiz para eles, né, é preciso repassar isso para o município, por quê? Porque a gente sabe que o recurso ordinário veio a menor, e muitos empenhos ficaram pendentes. Então, se esse empenho está dentro deste período, desse recorte de tempo, ok, a gente tem justificativa para fazer o pagamento. Se não está, não pode, não é prudente, né? Tem gente que perguntou, eu tenho um de 2019, a gente não tinha decreto, a gente não tinha essa situação. Então, precisa fazer esse exercício de organização e de interpretação de todo o contexto. Então, não é só, posso comprar isso, posso comprar aquilo. Recorte de tempo, finalidade, né, o objetivo, finalidade da aquisição desse item, para a gente justificar bem isso, né? Então, é importante. Na live, né, do Ministério, eles também iam tocar nesse ponto, né, e como é fundamental. Então, eu posso aquisição dos bens duráveis, eu posso ações de comunicação para informar a população, mas eu não posso aquisição de cestas básicas quando a 378, por exemplo. Por quê? Porque esses recursos entraram nos blocos de financiamento. Então, segue a lógica dos serviços que estão dentro do bloco. Então, é do PAIF, do Serviço de Convivência, do PAEF, né? Então, nenhum deles, de acordo com a tipificação, né, de serviços socioassistenciais, trabalha com distribuição de alimentos. Onde que isso entra na política de assistência social? Na garantia da segurança e de sobrevivência que está lá no benefício eventual. Benefício eventual, segundo a LOAS, né, responsabilidade do município custear. Esse regramento, esse marco regulatório não foi alterado. Então, por isso, a todo tempo a gente fica resgatando as normas, porque não houve alteração nisso aí. Né? Então, existem novas recomendações, né, novas orientações para que a gente interprete melhor, né, a ação dentro desse contexto que a gente está vivendo, para a gente poder justificar para o contador ou para um advogado que pagar o profissional da equipe de referência é esse enfrentamento à Covid, né, para justificar para ele que no meu serviço de convivência, que tem o objetivo, né, de garantir também essas relações, né, de convivência e de desenvolvimento, eu posso adquirir, suponhamos, jogos, né, que proporcionem isso para as famílias nesse momento de isolamento social, né, e que tem uma referência com a Covid, posso criar um informativo em relação a isso, um informativo em relação a como estão, desculpa, funcionando os serviços, né, quais são os pontos focais na minha comunidade para acessar a política de assistência social, por exemplo, né, então a da 378 tem essa visão. A gente tem aqui do Jonatas, na 378, já que está no bloco da proteção social básica, eu posso usar para tudo da básica ou precisa estar vinculado à Covid? Jonatas, excelente. Basicamente, as duas coisas. O que você tem que fazer é a junção do que é enfrentamento à Covid com aquilo que você já faz na proteção básica. Né? Eu costumo dizer que é porque a gente está lidando com uma consequência social, né, do isolamento, em função da Covid, né? O que esse isolamento traz? A gente falou no comecinho, pode trazer um aumento de rompimento de vínculos familiares, pode trazer situação de violência doméstica, pode trazer, assim, tem várias situações. Então, você, considerando essa demanda, você vai incluir nela uma justificativa que contemple enfrentamento à Covid. Né? Agora, por exemplo, vamos pegar esse aqui do Jonatas, que foi muito legal.
Eu preciso pintar uma parede no CRAS. Ou pintar uma parede lá no serviço de convivência. Sendo que o serviço, a atividade coletiva não está funcionando. Então, será que pintar esta parede é fundamental no enfrentamento da Covid? A meu ver, não. A meu ver, é muito mais interessante que a gente faça uma ação de conscientização sobre a importância do isolamento social, como a Covid pode se propagar, né? Como pode haver uma transmissão comunitária. É muito mais importante que eu alugue um carro de som e faça uma informação sobre os serviços. É muito mais importante que eu construa uma ação junto à rádio local do município, né? Para que eu tenha um espaço ali, para que a assistência social tenha um espaço na rádio, seja semanal, 2 vezes por semana, 3 vezes por semana, para falar do serviço de convivência, para falar do PAIF, do PAEF, para falar dos benefícios eventuais. Isso é a ação de enfrentamento à Covid. Pintar o muro, né, ou a parede, nesse momento pode não ser. Eu não estou desmerecendo, eu sei que isso tem uma incidência, inclusive na saúde mental dos usuários, dos profissionais, da saúde do ambiente de trabalho, mas a gente está numa situação de emergência, com recurso que vem vinculado também. Então, eu preciso justificar de acordo com esse direcionamento. Então, põe na mesa de negociação, na mesa do planejamento. O que é mais importante quando eu penso em enfrentamento à Covid? É eu conseguir um espaço na rádio, fazer essa atividade ou pintar o muro? Quais pessoas eu vou conseguir alcançar mais com essa ação? Qual o efeito, né, que ela vai ter? Então, fazer essas perguntas é interessante. E aí ele coloca, na prestação de contas da 378 será separado do restante do recurso? Não, porque ele somou o bloco, né? Então, se fosse uma abertura de uma conta nova, como foi da 369, né? Aí, ok, a gente teria condições práticas, organizativas de fazer isso. Muito bom, Jonas, ter colocado isso, porque a gente precisa falar da portaria 124, que é a guarda documental, né? A gente precisa justificar bem, precisa fazer garantir esse processo da guarda documental. Principalmente na prestação de contas, porque a gente tem um recorte temporal a partir do decreto e a partir do momento que o recurso entrou na conta. Então, a guarda documental, ali naqueles cabeçalhozinhos, né, tem que considerar, quando a gente vai colocar lá a fonte do recurso, porque ela traz uns anexos, né, então a gente coloca lá, incremento temporário proteção social básica. Pode ser com essa identificação. Mas ali no processo de prestação de contas da 378, no momento não tem condições de fazer isso, porque não foi numa conta separada, né? Então, tem que observar isso, né? O Diogo coloca aqui para nós. Rosângela, queria que ficasse um pouco mais clara a justificativa para solicitar a segunda parcela do EPI. Vamos voltar um pouquinho aqui na portaria 369, tá, gente? Para não sair com dúvida. Da 369, a gente... a primeira parcela, ok, foi automática para quem fez o aceite, teve a abertura da conta. A segunda parcela, ela é condicionada ao reconhecimento do Conselho Municipal de Assistência Social da demanda, ou seja, você pode passar um relatório, já que não está tendo reunião presencial, pode ser uma reunião virtual, né, é reconhecido essa validade, né, até acredito que muitos estatutos, né, já prevêem isso, então, colocar num relatório quantos profissionais você tem, né, na sua equipe de assistência social, e aí encaminhar isso ao Conselho Municipal para que ele avalie de onde essas informações, CAD-SUAS, por exemplo, né, é a principal fonte, e aí envia isso. Eles emitem uma resolução aprovando, né, reconhecendo essa demanda, e aí quando vocês acessarem o site lá, né, pelo SA, na verdade, para o segundo aceite, vocês precisam comprovar com essa resolução. Aí é onde está um probleminha, porque ele está... O site está com problema, né? Problema realmente de sistemas junto ao Ministério, né? Não é o provedor que vocês estão usando A, B ou C, é lá mesmo o problema. Então tem que ficar de olho para ver o que se resolve, né? Rosângela, só fazendo uma observação. Jonatas Mota, na verdade, Débora. O telefone dela descarregou e ela entrou pelo computador do esposo, viu? Mas não tira o mérito dos questionamentos. A pergunta. A verdade, ela colocou aqui. Ótimo. Vou aproveitar aqui também um questionamento de lá do YouTube.
Elisângela Barbosa, bota e luva de borracha entra como equipamento de EPI? Ah, sim. Uhum. A luva, né? A bota eu não tinha visto até então, não, mas eu acredito que entra sim. Eu acredito que entra sim, no EPI. Vou saudar aqui agora os novos participantes rapidinho que chegaram com a gente. Nós estamos aqui também com novas pessoas, com Simone Vieira, está conosco pelo YouTube. E está também o pessoal de Regente Feijó participando. Sejam bem-vindos. Aqui também chegaram novas pessoas aqui pelo MET, né? E as perguntas não param de chegar. Se a gente não otimizar, você vai ficar aqui até... Ó, Vamos. eu coloquei aqui, ó, já para gente, só para eu não perder, né? O calendário de pagamento das parcelas da Lei Complementar 173 e o link da nossa biblioteca, né? Eu vou colocar aqui o e-mail para quem tiver alguma dúvida e a gente não conseguir responder hoje, ou para quem quiser fazer parte da lista de transmissão, né, da assistência social, pode mandar um e-mail, só corrigindo aqui que ele saiu sem um pontinho aqui. .org.br. O nosso e-mail, né, o link da nossa biblioteca, que tem todos esses documentos, né, que a gente vem produzindo, tem o do plano de contingência no SUAS, tem nota técnica da 369, tem nota técnica da Lei Complementar 173, né, então pode acessar nesses links aí. Vamos falar um pouquinho da Lei Complementar. Tem pergunta da 378, Thalita? Não, as que tinham aqui da 378 já concluímos já. Tá aqui pelo YouTube também e por aqui. Agora só sobre a Lei Complementar 173. Tá bem. Então vamos lá. Lei Complementar 173, né? Um programa de apoio financeiro, né? Aos municípios, aos estados e municípios, né? O que nos cabe de modo mais objetivo, né? Da Lei Complementar. Para assistência social, né, o texto aprovado estabeleceu um montante de 60 bilhões, né, pagos em 4 parcelas, né, 4 prestações mensais, iguais, basicamente iguais e sucessivas, ou seja, né, mês a mês, né, para estados e municípios aí. Então, mas no caso da assistência social e saúde, nós temos 10 bilhões, sendo 7 bilhões para os estados e Distrito Federal e 3 bilhões para os municípios, né? E aí, para enfrentamento à Covid, né, de modo mais geral, 30 bilhões para estados e Distrito Federal e 20 bilhões para municípios, né? Então, por isso os municípios receberam 2 repasses, né? O rateio dos 3 bilhões, a CNM divulgou uma estimativa para que cada um soubesse quanto iria receber, né, desse recurso, dos 3 bi. Dos estados tem também uma divisão, né, publicada pela Secretaria de Tesouro Nacional também. Eu vou fazer só um adendo rápido em relação a esses 7 bilhões que foram para os estados e Distrito Federal, porque ele também é para enfrentamento à Covid na saúde e na assistência social. O que isso significa? Que o estado, ele tem prerrogativa para repassar também recurso para o município, se ele quiser. Se ele quiser da cota parte que ele recebeu dos 7 bi, fazer um repasse para os municípios aí, ele pode, né? Ele faz uma pactuação via CIB, Comissão Intergestora Tripartite, e faz o repasse para vocês. O Ceará fez isso, Santa Catarina já fez isso, então vários estão fazendo, né? Isso é muito bacana, então façam incidência, se não houve ainda uma conversa junto à CIB, tá na hora de fazer, né? Junto ao Estado. E aí os 3 bi, né, para os municípios. Aí foi distribuído entre os 5.568 municípios, né, cada um com sua cota parte, lembrando que são 4 parcelas, né, então a primeira já entrou ali no mês passado, a segunda vai entrar provavelmente agora dia 13, né, de julho, eu botei o calendáriozinho para vocês, né, onde esse recurso entrou? Entrou na conta do Fundo de Participação do Município, o FPM, entraram 2 parcelas, que uma é desses 3 bi, e a outra é daqueles 20 bi. Então, a menor parcela, a gente já consegue identificar que é essa, né, da assistência social e saúde. Ela entrou junta. Por que ela entrou junta? Porque é prerrogativa do gestor, da gestora, o prefeito, a prefeita, dividir entre saúde e assistência social a cota parte que ele recebeu desses 3 bi. Então, suponhamos que entrou aí uma primeira parcela de 19 mil.
Aí ele vai avaliar com base em planejamento, né, com base em relatórios de atendimento, quantificação, né, a gente precisa de números mesmo nessa hora para provar para o prefeito e a prefeita que a demanda da assistência social é X, né, e que precisa do recurso para atender aquela demanda, né, e aí ele faz essa divisão. Não existe um percentual definido por ninguém. Vai 50% para cada área. Isso é o prefeito, a prefeita que vai definir. O que está na regra, o que está na lei, é que tem que ser entre as duas áreas. Não pode ser só para uma área. Teve município que já passou tudo para a saúde, né, da primeira parcela. Provavelmente vai ter que devolver, porque os tribunais de contas, né, vão incidir. Aí lembra que eu falei que a prestação de contas aqui, ela é pelo Tribunal de Contas, aqui o município está jurisdicionado, está vinculado. Vários tribunais já têm emitido recomendações sobre esse recurso, tanto sobre a partilha, sobre a organização dessa partilha, quanto da utilização e prestação de contas, né? Então, ok, ele faz essa divisão, ele faz por meio de um ato administrativo, um decreto municipal. Aí ele considera as 4 parcelas. Não existe na lei nada que diga assim, se são 4 parcelas, eu posso passar as 2 primeiras para a saúde e as 2 últimas para assistência social. Não tem essa indicação. E a gente entende a lógica de prestação de contas sendo mensal, né? Então, a gente precisa pensar nessa divisão mensal, até porque a manutenção dos serviços, ela é mensal também. Então, é o mais adequado. Então, faz essa divisão aí por meio do decreto, né? Abre-se uma conta junto ao Fundo Municipal de Assistência Social e ao Fundo Municipal de Saúde, né, para cada um ter a sua cota parte ali, e para que se possa garantir transparência e rastreabilidade do recurso. Então, que essa conta venha intitulada, né, enfrentamento à Covid, Lei Complementar 173, por exemplo, enfim, para ficar fácil de vocês identificarem e fazer o planejamento, né. Então, fez essa divisão para as contas. Ok, em que eu vou investir na assistência social? Muito cuidado quando se disser, é um recurso livre. Ele é livre porque ele transita dentro das proteções sociais, dentro das seguranças afiançadas pela nossa política, né? Segurança de sobrevivência, segurança de acolhida e de convívio. Né? O que materializa essas sobrevivências? As proteções sociais por meio dos serviços, programas e projetos socioassistenciais. Então, o recurso tem que ser aplicado aí, na política de assistência social, que já é tipificada e já existe. O que eu quero dizer com isso? Não é recomendável criar uma ação ou um programa novo, que vocês não têm condições de manter depois. Então, invista na estrutura que já existe. Então, eu posso pensar em recurso para custeio e para investimento. O que vai ser a despesa de custeio aí? Contratação e pagamento de pessoal ligado ao SUAS, né? Ações, programas e benefícios socioassistenciais que compõem o sistema. Então, eu posso colocar ali na lei de benefícios eventuais, potencializar a aquisição de cesta básica, o aluguel social, né? Diferente daquele aluguel temporário lá da 369, tá? Eu posso investir aí, eu posso a aquisição dos insumos para atender a população, aí entra o EPI, por exemplo. Se lá no meu crédito de EPI da 369 eu só podia para os profissionais do SUAS, aqui eu posso para a comunidade. Rosângela, deu uma travadazinha aí na sua... Então, tinha dado uma travada. Desculpa, gente, às vezes é a internet, o horário compromete o sinal. Então, vocês que tinham planejado adquirir cesta básica para atender no serviço socioassistencial com a 369, né? Pode pegar um recurso da 378, adquirir itens de higiene, o EPI, e potencializar ali aquele item, aquele kit, né? Ou pode fazer pelo benefício eventual, né? Mais adequado, e potencializar com o EPI aí, ou com os itens de higiene, é uma possibilidade, né? E na parte de ações de investimento, eu posso adaptar espaços para atendimento à população, né? Garantindo as normas de segurança. Eu posso aquisição de automóveis, de computador, mobiliário, impressora, ar-condicionado, enfim, o que vá ter uma relação com o enfrentamento à Covid, né? Eu tenho aqui parcerias com as entidades, né, socioassistenciais. Aí volta aquela questão da 378 para honrar a cesta básica pelo benefício eventual,
pode comprar EPI, itens de higiene com recurso da Lei Complementar 173 e agregar aí e fazer uma entrega mais completa, né? Pensando na garantia e da segurança em saúde. Ou se eu vou adquirir a cesta básica também pelo recurso do acolhimento da 369, eu posso potencializar aqui com a compra desses itens, que eu falei, os itens de higiene, o EPI com a Lei Complementar 173, e atender, né, as pessoas. E é isso na parte da parte de custeio, né? Agora vamos pensar um pouquinho na parte de investimento, né? Eu posso, não sei se cortou essa parte, mas eu vou repetir. Adaptação de espaços para atendimento da população, garantindo a segurança, né, em saúde. Então, eu preciso de uma janela, preciso garantir ventilação, por exemplo, né? Pequenas reformas, né? Reparos. Eu posso aquisição dos bens duráveis, né? No automóvel, como a gente tinha dito, mobiliário, pensando sempre essa relação com a Covid. Então, eu preciso daquelas cabines de acrílico, eu preciso daquele totem de higienização, né? Que já tem ali o álcool, sabonete, etc., né? Pode ser com a Lei Complementar 173. E aí a gente volta a fazer aquele exercício da pergunta, né? Se é inteligente usar qual recurso é mais inteligente se usar. Então, o exercício da compra do carro, pensa o que você ainda tem de demanda até final do ano, por exemplo, e a gente não tem uma indicação clara sobre reprogramação de saldo, né, desse recurso aqui da 173. Então, só que a gente tem essa indicação pelo recurso da 378, então pense nisso também, considere esse elemento também, né? A gente tem um outro elemento que eu quero agregar no uso desse recurso, que é o controle social, né? A gente sabe do pouco recurso para os IGDs para a manutenção dos conselhos municipais de assistência social. Então, esse recurso aqui, da Lei Complementar 173, também pode, né, ser investido para manutenção do conselho, para alguma estruturação. Tem uma pergunta aqui, São João do Piauí. A lei complementar, né, 173 para o SUS é somente para benefício eventual? Não. É para aquilo que você definir de acordo com o que você tem de ação socioassistencial, de programa e de benefício. E aí eu vou fazer um adendo, que essa pergunta é bem legal. Se vocês pactuarem, né, se o Estado pactuar junto a vocês um repasse de parte daqueles 7 bilhões que eles receberam, eles podem repassar dentro de uma rubrica específica. Por exemplo, Santa Catarina repassou parte do recurso para os municípios dentro da rubrica para benefício eventual e outra parte para proteção social básica, né? Ele repassou assim, carimbado. Então, o Estado pode fazer isso, fazer esse repasse, digamos assim, carimbado para vocês, né? E vocês podem, com o recurso que é do município, dessas 4 parcelas, né, investir, seja no benefício eventual, seja na proteção básica, né, nos serviços, enfim. Aqui uma outra pergunta bem legal. Se eu posso comprar teste rápido para o trabalhador do SUAS com recurso da Lei Complementar 173 da parte da assistência social? Eu não recomendo, porque não é política de assistência social e a gente não tem protocolos específicos para isso. Então, responsabilidade da saúde. O que a gente pode fazer? São 4 parcelas. Negocia com a saúde para que a primeira ou a segunda parcela seja repassada para eles um valor a mais, para que eles adquiram os itens, né, de testagem, né, o teste rápido, e teste os profissionais do SUAS. E aí garante, por quê? Por que isso é importante? São políticas, né, específicas, a política de saúde tem protocolo, tem vigilância em saúde, tem encaminhamento, coisa que nós não temos. Aí, é a mesma coisa, a mesma situação da compra de um termômetro, né? Aí o termômetro pode, com esses recursos, né? Mas, para além dessa, não é a simples aquisição do termômetro, porque, assim como uma atividade com o adolescente, sobre um exemplo, tá? Para vocês verem como é muito mais profundo e subjetivo.
uma atividade com um jovem sobre mercado de trabalho, não é só informar que profissões existem, né? É o que ele vai fazer com aquilo, é a tomada de decisão dele a partir daquela informação, a partir daquela ação que foi desenvolvida com ele. Então, se eu estou na porta do CRAS com um termômetro, estou lá aferindo a temperatura das pessoas, dos profissionais, né? Muitos de nós, né, não têm sintomas, muitos são assintomáticos. Garante alguma segurança? Ótimo, garante. Então, adquira, mas faça, aliado a isso, uma ação de informação com a equipe de saúde, porque não é uma única medida de proteção, né? Existem outras, e as pessoas precisam saber qual é o protocolo que o município, né, adotou para a questão de enfrentamento à Covid, a prevenção, cuidado, enfim, quais os encaminhamentos, né? Mas a pessoa está lá na porta do mercado fazendo isso. Ótimo, tem que fazer, né? Eu acho que garantir segurança é o ideal. O melhor ainda é o isolamento social, é o mais seguro, porque isso não é uma gripezinha, né? E não existe um remédio milagroso. Então, a gente precisa ter ética, né? E cuidado, porque vocês são gestores públicos, né? Vocês têm uma responsabilidade legal, né? Também envolvida nesse processo, que outros não têm, né? E pensar que as pessoas, né, a pessoa pode ser assintomática, então não é só aferir a temperatura, é a articulação com a política de saúde, é a garantia de segurança em saúde, que não é uma competência única, né, exclusiva, tem outras questões que se envolvem aí, então precisa ter esse cuidado. Então, na questão do teste rápido, eu sugiro que seja feito pela saúde, é responsabilidade da política de saúde, existe protocolo, etc. Então, pense nisso, né? É uma dica. Alguma pergunta aí, Thalita? Sim, tem perguntas aqui no YouTube. Deixa eu aqui esclarecer, só para... É sobre a Lei 173. O município não decretou calamidade pública, mas sim estado de emergência. Será que a Lei Complementar 173 atinge a ele? Na questão do recebimento do recurso, sim. Essa questão da diferença do decreto, né, de calamidade, por exemplo, algumas prerrogativas em relação ao LRF, licitação, etc., outros elementos, mas em relação ao recebimento do recurso, todos são contemplados, né. Eu vou colocar aqui o e-mail de novo para a Débora. Eu copiei já. Copiou? Ai, ótimo, obrigada. Já. Ele saiu Aí, comigo. Simone Vieira. Deve-se contratar exclusivamente pela Lei 13.979 de 2020? E se o município não tiver o programa de trabalho específico na portaria? São duas questões aí que ela tá colocando para a gente. Vamos na primeira. Vamos pensar primeiro no orçamento, tá? Antes, vamos inverter, vamos começar pela última pergunta que ela fez. A primeira coisa que a gente faz é dar uma olhadinha na LOA do município, né? A gente vai verificar a LOA, né, a que está em execução, a gente vai observar se ela contempla a ação que a gente deseja executar, né? Se existe esse conjunto de despesa, né, os elementos de despesas correspondentes à aquisição do material que a gente quer, seja consumo ou investimento, se existe, né? Se não existe, não está contemplada, a gente precisa enviar um projeto de lei de crédito especial para o legislativo para acrescentar na LOA a ação e a respectiva dotação, né, o recurso. Então, tem esse processo. A gente precisa garantir que essa ação esteja contemplada ali, né? Se a LOA tem a ação, mas não tem a dotação orçamentária, né, ou se ela não é suficiente, aí você precisa proceder com alguma alteração, seja suplementação, anulação total ou parcial da dotação, né, nesse caso. Então, eu vou, inclusive, até copiar e colar, aqui tem o link da nossa nota técnica, número 39, que a gente detalha esse procedimento. Então, a primeira coisa, dá essa olhadinha na LOA, para ver se ele contempla. Se não contempla, é preciso incidir. A outra pergunta que ela fez é em relação à compra, né,
ela citou aí deixa eu só resgatar, ela falou, foi da lei 10, não, o decreto 10.024, é isso? Ela perguntou se só deve contratar exclusivamente pela Lei 13.979. E se o município não tiver o programa de trabalho específico na portaria, Ah, então como é que eu acho que ela tá, essa do orçamento a gente fez, né? Eu acho que ela isso? tá, só um pouquinho que eu tô pegando aqui, ver se só repete o número da lei, por favor. A Lei 13.979 de 2020. Ah, tá. Tá. É porque eu peguei só o 13, eu pensei que ela estava falando do marco regulatório das organizações de sociedade civil. Porque também é 13. Aqui, o que a gente está colocando é sobre a questão de licitações, por exemplo, né? A gente tem, no primeiro momento, 24, né? Ele traz para nós a regulamentação de licitação na modalidade pregão eletrônico, né? E o que eu posso repassar para vocês nesse momento é em relação ao que a gente tem já previsto tanto pela lei, né? A lei, salvo engano, é artigo 4º que vai tratar disso, né? A gente tem a dispensa da licitação, né? Em função desse decreto, né, de calamidade, a gente tem a dispensa de licitação, mas a gente precisa fazer a dispensa eletrônica, né? Porque é recurso público, então a gente precisa garantir esse processo aí. Então, às vezes as pessoas perguntam assim, eu recebi da Lei Complementar 173, R$ 5.000 para assistência social. Eu quero comprar os alimentos, né? Cestas básicas, benefício eventual, por exemplo. Eu posso fazer a compra direta lá no mercado, entende por compra direta nesse contexto, a pessoa tá com cartão, ir lá e pagar. Não, é recurso público. A gente precisa fazer a dispensa eletrônica, né, de todo modo. E a gente considera, sim, né, tanto esse decreto que eu citei, quanto a lei, né, que a colega colocou aí. Ainda sobre a Lei 173. Ela continua perguntando, Simone Vieira, com os recursos livres da 173, pode pagar despesas já contraídas antes da entrada do recurso? Essa mesma lógica em relação ao recorte temporal, né, em função do decreto decreto de calamidade, de situação de emergência e calamidade, né, em função da Covid, a gente tem esse recorte temporal já instituído, então a gente entende que pode sim, mas considerando uma boa justificativa, né, em relação à ação ou item, ou coisa que você queira desenvolver de enfrentamento à Covid, essa relação causal e temporal, pensando o objetivo e finalidade da aquisição do item ou da atividade em si, né, da execução da atividade. Tem outra pergunta aqui, de Daniele. O termômetro pode ser adquirido com os recursos da 369 ou da 378 também? Pode sim, pode, ele entra, ou nesse da 173 ele pode ser adquirido. Pronto, Rosângela, aqui das que eu acompanhei, os questionamentos todos foram sanados. Se alguém quiser fazer algum questionamento e não colocou aqui no chat, abra o microfone, porque nós já vamos encaminhar para o encerramento do nosso evento. Eu sei que está muito bom. Rosângela é uma pessoa maravilhosa, tem um conhecimento, é uma técnica excepcional, né? Débora até colocou aqui que foi um prazer conhecê-la, e eu sei que é o desejo de todo mundo que está ouvindo e quem já conhece, que participou do nosso evento ali na FAMES, agradecer por essa oportunidade, por estar partilhando o seu conhecimento conosco, né, nesse momento que é importantíssimo. Conhecimento é uma arma muito poderosa, né? Principalmente nesse momento em que a gente está vivendo de muita fake news, de muitas pessoas trazendo coisas que não são verídicas, né? E é importante elucidar essas dúvidas, e você fez isso com muita propriedade. Algumas pessoas que não são da área estavam, Thalita, eu digo, não, só quem vive a assistência social consegue compreender, né, a dinâmica que é todas essas portarias e a importância dos recursos que chegaram. E
fazer seus apontamentos, suas considerações finais. Eu acredito que todo mundo conseguiu esclarecer e que tinha desejo de perguntar, já o fez pelo chat. Obrigada, Thalita, obrigada mesmo. Eu só tenho a agradecer a oportunidade, a parceria, né? Não só em meu nome, mas em nome da CNM também, né? A gente tem, do mesmo modo que vocês estão aí se reinventando, né? Se reorganizando para atender as demandas, para entender tudo isso que está acontecendo, né? O uso desses recursos, etc. A gente está no mesmo processo, né? Então a gente tem que se ajudar mesmo, tem que se apoiar. Essa é a nossa missão. Então, é agradecer a oportunidade, deixo aqui aberto, né, o espaço para a gente, numa próxima oportunidade, falar do plano de contingência, se vocês tiverem interesse, né, a gente marca. Eu sei que o horário é um pouco delicado, né, esse horário do meio da tarde para alguns trabalhadores, mas a gente pode pensar, né, nisso, e vamos seguindo, acho que a gente tem que se apoiar mesmo. Amanhã, alguém perguntou aqui, né, o nosso bate-papo, às 10 horas da manhã, pelo canal do YouTube, né, e do Facebook da CNM, eu vou colocar aqui para vocês, então 10 horas da manhã, a gente vai falar dessas boas práticas, né, do uso de recursos, o que é que os municípios estão fazendo para garantir os serviços, né, com esse recurso aí que vocês estão recebendo, então vai ser bem bacana. Vou trazer casos práticos, né, quem vai falar com vocês serão 2 municípios, né, a gente vai falar do PAIF e do Serviço de Convivência, especificamente, Proteção Social Básica, porque o tempo é um pouco curto, né, aí no próximo a gente fala da Proteção Especial, enfim, a gente vai ampliando. Então, quem quiser fazer parte da lista de transmissão, tem aí o e-mail, manda o telefone, eu adiciono, né, ou se tiver alguma outra dúvida que surgir aí no dia a dia, manda um e-mail para a gente e acompanha a gente pelos nossos canais aí do YouTube e do Facebook, para a gente ter acesso a essa informação também. Mas é isso, Thalita, muito obrigada, viu? Um abraço a você, que é uma pessoa muito querida. Quando eu estive aí, eu pude comprovar isso, né? Sempre me acolheu muito bem. Tá? Obrigada mesmo. Muito obrigada. Nós que agradecemos a você, agradecemos a todas as pessoas que participaram, tanto por aqui, como pelo Instagram, pelo YouTube. Está salvo, vai ficar salvo à disposição de quem não pôde assistir, né, por conta do horário, mas fica salvo e a gente compartilha o link de acesso para que as pessoas tenham acesso. Agradecer ao nosso presidente Cristiano Cavalcante pela oportunidade e confiança. Agradecer também ao presidente da CNM, Haroldo, e agradecer a vocês, técnicos brilhantes, e aos nossos secretários e secretárias de assistência social dos municípios. Vocês fazem toda a diferença na vida das pessoas, né? Minha irmã é assistente social e eu ouço sempre ela dizer que tudo que envolve a assistência social é amor, né? É o amor, é o cuidado, é o zelo pelas pessoas. Então, vocês fazem toda a diferença com esse acolhimento em tempo de pandemia, né? E fica aqui até a próxima. Uma boa noite a todos. Tchau.